Vamos lá, da semana. Bom, galera, hoje a gente vai, né, como eu tinha falado na aula passada, dar continuidade aqui, né, a preparar essa vista aqui. Já começa a dar os primeiros ajustes para poder ela ir para a prancha, né? Que é basicamente a gente deixar ela assim nessa pegada, né? Tá. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é identificar as áreas molhadas, né, através das rachuras, né, que no Revit a gente chama de padrão de preenchimento. Se você observar aqui nesse projeto, né, todas as áreas que são molhadas, ele definiu aí um tipo de piso, tá, com aí um tamanho padrão, certo? Deixa eu ver como é que tá o tamanho desse piso aqui. Tá aqui com 40, né? Hoje nem usa mais esse tamanho, né? Mas vamos fazer isso, tá? E aí, ó, vale aqui vale aqui uma análise, né? Vamos lá, vamos fazer um estudo aqui para gente definir aqui uma coisa. É, quando nós fizemos nosso radier, a gente já definiu ali os níveis, tá? No próprio radier, certo? Vou botar um BX aqui, para a gente enxergar um pouquinho melhor, tá? Então, se você observar, né, a gente colocou já esse próprio piso aqui, um pouquinho menor, e ele está na cota acabada. Aí, vale o estudo e a definição do nível de detalhamento que a gente quer colocar, tá? Eu posso simplesmente aplicar aqui sobre esse piso, né, uma pintura, né, com espessura zero, para que a gente tenha um entendimento de que aqui, né, vai ter uma rachura. Eu posso criar um outro tipo de piso com a camada específica, né, com a espessura uma camada de revestimento cerâmico e colocar aqui também, tá? Ou eu posso editar esse próprio piso e colocar uma camada nele mesmo, certo? Eu vou fazer das três formas aí para ficar o registro. Então, a primeira forma, que é uma forma com nível de detalhamento menor, consiste em a gente criar um material, tá? E esse material a gente aplicar sobre a superfície que a gente quer. Então, ó, eu vou lá em gerenciar, meu navegador de materiais, que fica aqui na primeira, né? Primeiro botãozinho ali, depois de modificar. E aqui está o meu navegador de materiais, tá? Então, eu vou criar um material aqui no maisinho, ó, certo? Esse maisinho ali. Vou chamar ele de... Ele veio para cá, né? Vou chamar ele de PBIM. É... Vou botar porcelanato, tá? 50 por 50 metros, certo? Tá aqui ele. Tá aqui ele. Pronto. A gente criou o material. Aí lembra daquela aula lá que a gente fez a parede de melancia, né? Que a gente definiu o padrão de preenchimento, enfim. Aí a gente vai fazer essas mesmas coisas aqui.
A diferença é que agora a gente vai criar um padrão de preenchimento, tá? Então, ó, meu plano de fundo, né? Lembrando que aqui a gente está vendo o que é padrão de corte e aqui o que é padrão de superfície, beleza? Eu vou começar pelo padrão de superfície, né? Então, eu tenho, né, nas versões mais recentes do Revit, acho que do 2019 para cá, eles acrescentaram esses dois itens. A gente pode ter agora dois planos, né? Dois padrões de superfície, tanto no plano de fundo quanto no primeiro plano. Então, o plano de fundo eu vou deixar ele com preenchimento sólido e vou deixar ele todo branco, tá? E aí, para eu representar a linha de rejunte, né, que é o que vai dar ali a ideia da dimensão do piso, eu vou criar um novo padrão de preenchimento. Então, ao clicar aqui, eu vou agora nesse botãozinho, ó, tá? E criar um novo padrão de preenchimento. Dentro de padrão de preenchimento, nós temos dois grupos aqui, ó. Os padrões que são definidos por desenho e o padrão que são definidos por modelo. Há uma diferença aqui, tá? Os que são definidos por modelo, a gente consegue fazer algumas intervenções, como alinhar, rotacionar, tá? Os que são por desenho, não. Eles funcionam apenas como rachuras, né, de leitura. Eu vou criar aqui dentro de modelo, certo? Porque é melhor, ficar mais preciso. Ó, criei novo. E aí eu vou botar aqui PBIM 0,50 vezes 0,50 M, tá? E aí eu vou definir aqui rachura cruzada, ângulo zero, e botar 50 por 50, beleza? Tá aqui, ele já veio para cá, vou escolher ele, deixa eu tirar um print aqui, né? Mandar ali para vocês. É, aqui. Então, agora a gente dá um OK aqui, ó. Pronto. Aqui a gente pode definir a cor, né, das linhas. Eu vou botar um cinza bem clarinho aqui. Aqui 190, 190, 190. Deu um OK e deu um OK. Pronto. Esse material foi criado, tá? A gente observa que a gente só editou as informações das configurações gráficas. E aí agora eu posso usar ele para aplicar, né, em qualquer superfície que aceita ele. E aí para fazer isso, eu vou lá na aba modificar, né? E aí eu tenho aqui o botãozinho, ó, chamado Paint, pintura. Quando você abre, ó, ele abre aqui agora o navegador de material, só que, né, sem ser o gerenciador, né, na parte de edição, aqui é só para você escolher. Você escolhe aqui o material que você quer, ó. Tá vendo como é que tá o mouse? Cliquei, aí ele já aplicou lá, tá vendo? Como é que ficou? Isso aí. Tá aí, aplicar esse material. Ó. Aí aqui no térreo a gente pode usar a linha, né? O alinhar, ó, pegar alinhar. Opa. Aí você pode usar e alinhar eh, a rachura para o lugar que você quer, né? Então, coloquei que a origem, né, da primeira pedra vai estar por aqui. Essa parede aqui é estranha. Beleza, turma? Pronto, isso aí.
Então tá aí o primeiro método, que é usando a ferramenta Paint, tá? Bom, o segundo método que eu tinha falado com vocês seria a gente criar uma camada, né? Eu vou editar esse tipo aqui, ó, Pebin Concreto 008, eu vou duplicar, eu vou chamar Pebin Concreto 08, mas porcelanato. Tá? Então, observe que esse piso aqui é um tipo, né, concreto 008, que é o mesmo do de cá, e o de cá já é o concreto 008 mais porcelanato 050. Então, na edição do tipo dele, olha só como é que ele funciona, tá? Então, ele está aqui, né, uma única camada de concreto. Eu vou colocar mais uma camada, vou dizer que essa camada aqui é um acabamento, e aí o material dessa camada eu vou botar aquele cara lá. E aqui eu vou botar o 06 e aqui 02, tá? E no total, ele ainda vai ficar com 08. Só que em cima ele vai ter ali, né, a visão do meu elemento. Como eu não defini um padrão de corte, ó, olha como o meu piso está sendo visto no corte. Eu vou abrir o gerenciador de materiais aqui para definir ele em corte, né? Então, eu vou botar aqui que ele vai ficar com fundo branco, tá? E vou colocar aqui, ó, um tracejadinho aqui. É, Bota aqui um azulzinho assim, vai. Tá vendo como é que ficou lá, ó? Vamos mais escuro, tá? Isso aí. Aí quando eu aplicar, ó, se você observar, aliás, eu vou fazer isso aqui agora, né? Deixa eu ir lá naquele banheiro. Olha lá, tá vendo? Então tá aí, né? Ó, ou seja, esse próprio elemento aqui, né? Esse próprio piso já tá com a camada ali, tá? Cerâmica, tá vendo? Aí você pode ir aumentando o nível de detalhamento, tá? Então, por exemplo, quando eu faço modelos para voltado para orçamento de obra, né? Aí eu gosto de dar rastreabilidade para todos os itens do orçamento. E aí vai depender da EAP, a estrutura analítica do projeto, do empreendimento do contratante. Então, se o cara ele separa lá, né, o radier, da argamassa de regularização, o contrapiso, né? E aí cada item desse para ele é uma coisa separada, né? Que vai depender lá da obra, aí a gente coloca isso aí, entendeu? Faz cada camadinha, né? Parede, por exemplo, se o cara ele separa chapisco de embolso, de reboco, né, de selador, de massa corrida, de pintura, porque são frentes de serviços que são executadas em tempos diferentes, né? Se ele quer controlar isso, se isso faz parte do planejamento do orçamento, a gente separa isso para ter rastreabilidade, tanto de quantitativo quanto de controle. E aí segue. Beleza? Então, tá aí, né? E aí, a outra forma que eu falei, que seriam três, na verdade, não vou fazer, que é a mesma coisa que você fazer esse piso aqui separado, entendeu? A diferença é que eu fiz ele aqui junto, tá? Então, tá aí. Então, aqui tá no térreo agora. Aí eu vou pegar esse cara aqui, vou trocar pelo piso lá, ó. E aqui a gente dá uma alinhada. Como a turminha tá pequena, eu vou
né? O pessoal aí, acho que é, é normal, junho é normal essa época aí, pessoal, de São João e tal. Aí eu vou seguindo aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí, Jefferson, João, pode perguntar que eu paro, mas acho que hoje eu não vou dar o tempo de fazer o exercício, não. A gente vai seguindo, beleza? Pronto. Ó, então uma vez que a gente é, definiu aqui o piso, tá? Vamos agora dar uma organizada também na nesse piso principal aqui, ó, que é o piso de concreto, né? Você vê que ele tá todo cinza aí. E aí eu quero dar como é que eu posso dizer? Uma coloração melhor para ele, né? Aí, ó, aqui eu acho sinceramente a gente pode fazer duas coisas, tá? Né? Ou a gente é, dá um acabamento branco nele mesmo, né? Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou editar o tipo dele aqui, ó. E aí, na superfície, vou colocar ele que tem um acabamento branco. Pronto. Aqui já resolve. Ó, tá vendo? Já tá com a carinha melhor, né? Carinha melhor. Beleza. Aí, pronto. Agora vamos aqui, turma, para a gente arrumar as paredes, né? As paredes, para a gente deixar elas com umas espessuras melhores, tá? Ó, aqui nessa minha configuração, eu estou trabalhando sem espessura de linha. Lá na aba Vista, a gente tem um recurso, né? Que quando a gente habilita, ele tira as espessuras das linhas, né? Que é essa aqui, ó, essa ferramenta chamada linhas finas. Se eu clicar nela, aí agora ela me dá aqui as espessuras que estão nas paredes, tá? Das linhas paredes. Ó, aqui tá uma linha direta aí porque a gente tem alguma. A gente cortou isso, né? Acho que lá quando a gente foi fazer o telhado, essas coisas, a gente cortou isso. Deixa eu olhar isso aqui pra ver, que eu tô achando. Eu não queria aquela linha ali, não. Ah, aqui, porque ela tem tamanhos diferentes, realmente. Ela tem tamanhos diferentes, por isso que ela tá daquele jeito ali, né? Aí, ó, aqui nós temos, se vocês observarem, nós temos aqui uma união de paredes, né? Nós temos aqui uma união de três paredes. E é por conta dessa união de três paredes, eu tô com essa linha tracejada aqui no meio, tá? Olha só como elas estão unindo, né? Elas estão unindo essas duas paredes na face. Lá na aba modificar, a gente tem um outro recurso, do lado dessa marretinha aqui, em que a gente, né, pode alternar a forma que essas paredes vão se unindo, ó, tá vendo? Ó, como é que elas ficam, né? Mas aqui eu acho que o melhor é ficar do jeito que ela tá aqui mesmo. Ah, essa linha aqui da plataforma, deixa eu ver aqui uma coisa. Isso, ah, aquela linha da plataforma, cara. Pronto, agora tá beleza. Ó, essa plataforma aqui, eu vou selecionar ela e vou ocultar ela. Pronto, agora tá beleza. Beleza, turma? Então é isso aí. Estamos aqui com o nosso, eh, com os ambientes aí já prontos, tá? E, né, as paredes, deixei ela cinza mesmo. A gente pode mudar de cor também se quiser.
e já com suas espessuras, tá? Pra gente deixar arrumadinho para depois, quando for pra prancha, a gente já colocar arrumadinho na prancha, tá? É... Agora, uma coisa que a gente pode fazer é organizar as espessuras das linhas, né? Essas espessuras de linhas são controladas, tá? De uma forma onde você atribui uma configuração para cada categoria. Né? Se você observar aqui, por exemplo, ó, aqui está muito espesso, né? A linha da janela com a linha da parede, a porta com a parede estão todas pretas e também assim, na hora que for imprimir, pode ficar um pouquinho embolado, tá? Mas essa televisão aqui é projeção lá do CAD, ó, certo? Deixa depois a gente arruma. Bom, então, a gente vai fazer isso. Lá em gerenciar, a gente tem um recurso agora chamado estilos de objeto. Ao abrir essa janela, aqui nós configuramos a forma como cada categoria vai se comportar, tá? Então, por exemplo, eu vou procurar aqui a categoria porta, ó, porta, e aí, se eu clico nesse maisinho aqui, vem me mostrando todas as linhas, né, que estão dentro da categoria porta. Ele aparece esse tanto de linha porque são linhas criadas nas famílias de porta. E aqui a gente pode definir uma espessura e a cor das linhas, tá? Então a cor das linhas, ó, vou colocar tudo para ficar assim, esse azul aqui, ó. Vou botar assim um azul assim, um azul meio verde, tá? Pronto. E a espessura eu vou colocar tudo um, né? Tanto no corte quanto na projeção. Agora, o que é esse um, né? Então, esse um, na verdade, ó, tá vendo que ela já ficou ali com aquela corzinha, só que ele ainda tá um pouquinho espesso, né? Então, aquele um, turma, na verdade, é um código de referência, né, que está relacionado com essa tabela que a gente encontra aqui, ó, na aba gerenciar, configurações adicionais, aí você vai ter espessuras de linha, tá vendo? Então, aquele um, na verdade, é isso aqui, ó. Um é a espessura de linha, ó, que o Revit vai trabalhar a depender da escala da vista. Como a gente está numa escala de 1:50, né? Que é a escala que está na nossa vista, ó, ele vai botar a espessura com 0,18, que já começa uma espessura muito alta, né? Então, eu gosto de pegar e fazer assim, ó, botar logo a menor possível, que é essa aqui, ó, 0,025. Aí eu vou dobrando, ó, 0,05, aí 0,075, 0,1, né? Aí 0,15, vou botar aqui 0,25, 0,5, 1, 1,5, 2 e por aí deixa, tá? Eu gosto de botar assim. Então, de 25 dobrou para 0,5, que aumentou mais 25 para 1, por aí vai. Ó, aí agora olha como ficou as espessuras, tá vendo? Aí agora ficou bem melhor. E agora você tem mais domínio, ó. A janelinha ficou bem fina, tá vendo? A porta tá bem fina. Agora eu vou lá em estilo de objeto, procuro parede, né? E aí nas minhas paredes, ó, deixa preto ali mesmo. Eu vou botar aqui a espessura 3, por exemplo. É que ele já tá no 3, né? Vamos botar o 4 aqui para ver como é que fica. Ó, tá vendo? Acho que a gente pode botar mais um, né? E aí,
É dessa forma aqui que você vai configurando o seu template, tá? Então isso aí, ó, pronto, 5 tá bom. Ó, o peso gráfico fica bem melhor, certo? Então, isso faz parte da configuração do seu template. Depois que você configurou tudo, pega esse arquivo aqui, né, apaga o que tem de modelo, salva como RTE e toda vez que você for iniciar um arquivo novo, você começa com ele e aí tá pronto o seu template. Achei aqui que não tá unindo por quê? Ah, pronto, agora uniu. Beleza? Então tá aí, ó, espessurazinha de linha, tranquilo. Bom, uma outra coisa que a gente também precisa fazer, né? Mas aí eu vou deixar lá para frente, que seria a gente criar eh, né, as linhas de projeções, tá? Mas a gente faz isso depois. Aqui agora, tudo, eu vou dar um salvo aqui, ó. Vou salvar aqui para salvar um checkpoint, que eu vou começar um outro conteúdo, que é a gente definindo aqui os ambientes que a gente vai trabalhar nesse projeto, tá? Então, observe que ele tá, ó, varanda, jantar está, quarto um, papapá, né? E tem aí essas áreas, certo? Bom, então, olha só. O Revit ele já tem um recurso muito bacana que se chama ambientes. Fica lá na aba arquitetura e aí você tem todo esse painel aqui voltado para a definição de ambientes, tá? O que a gente vai trabalhar aqui agora são com os ambientes, separador de ambiente, certo? Então, olha só, deixa eu fazer um exemplo aqui do lado para poder deixar claro aqui para vocês. Três situações clássicas, né? Essa situação, essa situação aqui e essa situação aqui. Então, ó, a primeira situação é a mais fácil, né? Que já é de cara. Então, toda vez que você quer, né, é, criar uma forma de identificar o nome de ambiente, a área e o volume do ambiente, você precisa primeiro instanciar um ambiente, tá? Então, o ambiente, ele tá aqui, ó, né? E aí, ele é um objeto, certo? Que apesar da gente, dele ser invisível, ele tá aqui. E aí você, é, né? Ao passar o elemento dentro de um conjunto de paredes que formam um polígono fechado, ele já identifica ali o limite das paredes e trata aquela área como ambiente. Então, observe que a gente tem aqui também umas configurações para serem feitas, tá vendo? Ó, o limite superior eu vou botar aqui no forro, tá? Porque ele ocupa ali todo o espaço, tá? O ambiente não fica só no 2D, fica só no 3D. Vou botar aqui zero, tá? Então, deixa eu abrir um corte aqui, ó. Ó, é porque esse corte aqui não pegou o ambiente que eu botei, né? Tem que abrir aqui, ó, um cortezinho aqui. Ó, meu ambiente tá aqui, tá vendo? Então, meu ambiente, ele tem uma altura também, tá? É como ele pega e forma um prisma ali ao redor, né? Ou na parte, com os limites nas faces internas do lugar que você delimitou, tá? Pronto. E aí você observa que quando você clica nele, ele já lhe dá as informações aqui na própria janela de propriedades, ó, área, perímetro, né? Altura, já tá ali, né? O volume, ele não deu porque esse template está com configuração de não calcular o volume, né? Para deixar o volume, o modelo mais leve. Uma outra situação é quando a gente tem um ambiente, ó,
como nesse caso, que nós temos é, uma parede, que pode ser às vezes uma divisória ou né, algum elemento, mas que eu não quero que ele separe meu ambiente, né? Se você observar, ele está separando meu ambiente aqui, ó. Né? Eu quero que meu ambiente seja definido por toda a área, só que essa parede não entre na contabilidade. E aí a gente precisa definir essa propriedade na própria parede. Então, eu vou clicar aqui nessa parede e aí observe que tem uma função aqui, ó, chamada delimitação de ambiente. Então, você clicou nela, ó, aí agora observe que seu ambiente está sendo delimitado ali, né, pela, por toda a área e aquela parede que está no meio não separa. Então, isso é uma propriedade da instância de parede. Você tem que ir na parede. Já nesse caso aqui, eu quero colocar um ambiente, né, às vezes para áreas externas, varandas, né, etc. E aqui só que ele não, né, ele me dá um alerta aqui e ele não vai calcular para mim porque o ambiente está aberto, né? O ambiente está aberto. Ele não conseguiu fechar. Então, em casos como esse, a gente usa um recurso chamado separador de ambiente, em que ele, né, é uma linha de modelo e aí ele vai funcionar como uma separação de ambiente. E aí tá aí agora. Pronto. Então, aí, né, para a gente aplicar aqui, é tranquilo, né? É só a gente agora pegar aqui a ferramenta ambiente, ó, e sair posicionando, tá? Aqui, né? Nos ambientes que a gente quer. A posição do centro, né? Geralmente é onde vai ficar o tag, né? O identificador do ambiente, tá? Então, quando eu clico em ambiente, ó, tá vendo? Ele aparece todos os ambientes ali existentes. Bom, agora, para trazer o identificador do ambiente, eu posso fazer de maneira manual, né, um a um, simplesmente pegando o recurso aqui, identificar ambiente, e aí observe que tem aqui alguns identificadores também, ó, com área e tal, só que uns identificadores bem feios. Eu vou trazer um para cá que eu já criei. Deixa eu pegar aqui um, porque esse que vem no próprio Revit é muito estranhão, sabe? Então, eu vou pegar aqui uma família que eu já criei. Identificador de ambiente. Pronto, tá aqui, ó. Trouxe pra cá, ele já veio. Ó, então tá aqui o identificador de ambiente, tá vendo? Aí você é só clicar, né? Essa família aqui ó, identificador de ambiente, ó. Depende com área, com volume, né? Na verdade eu quero ele com área. Só isso aqui. E pior que não tá nem legal esse identificador de ambiente, mas vai ele mesmo, tá? Aí, turma, é o seguinte. Para não precisar colocar um por um, a gente pode ir lá no recurso anotar, ó. Aí a gente vai numa ferramenta chamada identificar todos. E aí eu vou colocar aqui, ó, identificador de ambiente, tá? E eu vou escolher qual família eu vou utilizar. Que no caso já está aqui, ó, identificador de ambiente, PB identificador de ambiente, com área. Clique em aplicar e aí ele já colocou lá os identificadores em todos os lugares, certinho, tá vendo? Aí aqui agora basta você dar o nome, né? Ficou aqui está jantar, né? Não, está jantar, quarto 01, quarto 02.
Aqui foi o que? Isso aqui é um lavabo, não sei se é banheiro, não. Aqui é um sanitário social, suíte sanitário, para WC aqui, cozinha. É isso aí. Bom, nós também podemos fazer a mesma coisa lá com as portas e com janela, entendeu? Então, eu já vou carregar aqui também um identificador de porta. Deixa eu ver se eu tenho algum legal aqui. Identificador de porta, identificador de janela. Pronto, já trouxe para cá. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou identificar todos. Aí vou clicar em porta e janela. E observe, né, o nome da família, que foi o que eu carreguei, ó. Identificador de porta, identificador de janela, PBI, né, que são famílias que eu criei. Apliquei e aí pronto, ele já foi para lá, tá? Aí aqui, ó, é só dar uma ajustadazinha, né? Para ele rotacionar, você aperta espaço. Só você clicar aqui no elemento espaço, ele rotaciona, certo? É posicionando os caras aqui, né? Depois a gente vai aprender como criar um desse aqui do zero. Até porque esse daqui tá bem bugado. Pronto, isso aí. Tudo arrumadinho. Tudo arrumadinho tá aí, ó. Já tá ficando com cara aí, né? De preparar pra prancha, tá? É... Dúvidas, perguntas, turma? Tranquilo, né? Bom, vou fazer mais uma coisa aqui, que é o seguinte. É... Fazer só mais uma única coisa aqui, né? Para não ficar muito conteúdo também, que é o seguinte. É muito comum em projetos de arquitetura a gente definir através de uma planta gráfica, né? A localização das áreas que têm funções específicas, né? E aí vai depender, a organização dessas funções vai depender de cada autor, de cada profissional, né? Mas para edificações é muito comum, né? Para casas, setor imobiliário, é muito comum ter três setores diferentes, que são as áreas de funções sociais, funções domésticas e funções íntimas, né? E aí a gente usa um esquema de cores, geralmente, para poder identificar como é que estão essas situações, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? É criar um esquema de cores e depois a gente vai aplicar nessa planta, eu vou tirar uma cópia dela, né? Para vocês verem como fica. Lá em ambiente e área, ó, eu vou clicar aqui em esquema de cores, tá vendo? E aí
eu vou criar um esquema de cores para ambientes. Você observa até que já tem aqui, ó, departamento, nome, por aí vai, tá? Eu vou apagar esses aqui. Esse aqui vou renomear e vou chamar de setorização. Ou então vou botar função, né? Melhor, funções. Beleza? Aí olha só, todos esses elementos que tem aqui em Corro são elementos que podem ser, vou até fechar aqui, ó, que podem ser configurados, né? Que são propriedades de cada ambiente. Selecionar esse ambiente aqui, observe que eu tenho uma série de opções aqui, ó, que eu posso trazer dados para cá, tá? E aí, assim, não tem nenhum com nome específico de função, tá? Mas tanto faz. Eu vou usar aqui, ó, eu vou usar aqui o campo comentários para definir a função. Então, uma cozinha, ela tem uma função doméstica, né? Porque está ali para servir para aquelas situações. Um estar em um jantar é um espaço que tem uma função social. Um quarto tem uma função íntima, certo? Então, ó, quarto, função íntima, sanitário, social, tem uma função íntima também. Suíte, é uma função íntima. Esse banheiro aqui também tem uma função íntima. E aí foi. E aí, se tivesse outras áreas, a gente colocava. Então, quando eu voltar lá para o esquema de cores, ó, funções, e aí ele vai variar a cor de acordo com qual campo. Com o campo é, comentário, né? Oh, poxa, não apareceu aqui campo comentário. Vou botar no campo ocupação. Desculpa, tá? Ele não pegou aqui. Acabamento, departamento, vou pegar o campo ocupação, vou mudar lá. Ó, na verdade, esse aqui tem que estar em ocupação. Então, doméstica, escrevi no lugar errado. Social, íntima. Aí o quarto 01 aqui apaga, aqui íntima e aqui apaga. Aqui apaga, e aqui íntima. Switch, aqui apaga, e aqui íntima. WC, aqui apaga, e aqui íntima. Pronto, agora vamos lá. Arquitetura, ambiente e área, esquema de cores, tá? E aí eu vou pegar lá pela ocupação, né? Como eu tenho três ocupações diferentes, ele rastreou lá doméstica, social, íntima e criou essa cor, beleza? Pronto, tá ali criado o esquema de cores. Agora eu vou duplicar essa vista, né, para ficar com a vista separada. Vou chamar ela de térreo, botar aqui função, funções, né? Pronto. Aí na janela de propriedades, eu vou aplicar um esquema de cores para essa vista. Ó, o esquema de cor, aqui ambientes, funções. Apliquei. E aí como ficou, tá vendo? Então se você observar, porque as coisas estão tão próximas, deixa eu mudar aqui para poder ficar um pouquinho mais destacada, né?
Tá. Então, esse é um critério que é utilizado para o pessoal avaliar se o projeto está tendo uma organização eficiente, né? Que geralmente você coloca os ambientes, né, que têm a mesma função, se comunicando mais próximo. Então, você vê que foi concentrado as funções íntimas aqui, né, se eu estiver olhando de frente para casa, na porção esquerda, a função doméstica separada da função íntima, né? Que isso é avaliado no projeto, tá? Então, para uma casa, beleza, pequena, mas agora imagine um hospital, um shopping, né, uma rodoviária, uma escola. Essas coisas têm que estar bem ajustadas. E aí, esse esquema de cores é muito utilizado para poder a gente ter um parâmetro visual de onde estão sendo localizados os ambientes e a organização de suas funções. Beleza? Bom, turma. É... Eu passei já o conteúdo todo da aula de hoje. A gente está tendo pouca interação aí, tá? Jefferson, como é que tá aí? Jefferson, João, estão acompanhando? Dúvidas, perguntas? Ó, revisando a nossa ementa, hum, ver o que que a gente já viu aqui. Isso aqui eu vou marcar que a gente já viu. Parâmetros de tipo, nós vimos o que são parâmetros de tipos na aula de terça, tá? Mas ainda não falei de parâmetros de família, nem parâmetros de instância, então deixa lá. Hoje a gente aprendeu que, né, um recurso de usar a barra de espaço. Hoje a gente viu aqui o recurso pintar. E hoje a gente viu isso aqui, ó. Estilos de objeto, espessuras de linha, padrões de preenchimento, esquema de cores, certo? O que a gente não viu ainda foi essas duas coisas aqui, tá? Então vou passar isso aqui para poder já ficar organizadinho. E aí a gente segue. Bom, vou fazer um seguinte exemplo, ó. A gente tem aqui é, né, esse trechinho da laje que está passando ali da casa, tá? Então, eu vou ocultar aqui aquele desenho do CAD. E para eu poder enxergar o que está em cima da minha casa, na janela de propriedades, eu vou trabalhar aqui com a subjacência. Eu vou colocar aqui laje um, ó. Pronto, aí você vê que está aparecendo isso aqui, ó. Esse elemento aqui é a laje um que está lá em cima, né? É, eu posso identificar ou trazer para o térreo essa linha para poder ser exibida aqui, tá? E aí, eu vou criar uma linha para chamar de projeção. Então, lá em gerenciar, em configurações adicionais, a gente tem aqui, ó, padrões de linha, tá vendo, turma? Padrão de linha, ó, quantos padrões de linha nós temos, tá vendo? Já tem até uma link projeção, ó. Eu vou botar em novo para a gente poder criar uma nova linha, tá? Eu vou chamar PBIM projeção. Projeção superior, pronto. Aí, olha só, aqui a gente define como é que essa linha funciona, né? Então, eu tenho a linha, ela vai ser tracejada, aqui um espaço, e aqui agora botar tracejada de novo. E aqui o valor, você botar 1, 2, 1, tá? É como a gente define que a linha vai ficar. Mais um espaço aqui. Ó, tá aqui a minha projeção superior. Não sei se ficou muito boa, não. Eu vou editar, vou botar aqui, na verdade, 3, ó. 3 e 3. Tá mais simples. Aí fica um pouquinho melhor.
três, três. Então, eu configuro a minha linha com aquelas opções. Depois, lá em estilos de linha, ó, tá vendo? A gente vai pegar e criar um novo eh, estilo de linha, certo? Então, eu tenho várias linhas aqui, vou criar um novo estilo de linha, que eu vou chamar de PBIM Projeção Superior. Pronto. Aí aqui, na minha linha, né? Projeção superior, que é a categoria, eu vou escolher uma cor para ela. Eu vou botar aqui, por exemplo, vou botar um cinza aqui mais escuro. Um cinza 50-50-50. Pronto. E aqui eu vou escolher o padrão de linha. E o padrão tá lá, aquele que eu acabei de criar, o projeção superior, tá? Então, o padrão de linha é como a linha se comporta. É como ela é dividida, se ela é contínua, se ela é pontilhada, se ela é tracejada, daquele esquema lá. O estilo de linha já é aquela linha associada a uma espessura, né? E a uma cor. Então, ó, o estilo de linha, ele envolve a espessura, a cor e o padrão de linha. Então, primeiro eu criei o padrão de linha, depois eu criei o estilo de linha. Aí aqui agora, lá na aba modificar, ou melhor, na aba é, LW, na aba mesmo, modificar, você vai ter um lugar aqui chamado, não, cadê esse recurso? Aqui, ó, manipulação de estilos de linha, certo? Você vai clicar nele, aí eu vou escolher aqui a linha, ó, a linha que eu acabei de criar, né? Projeção superior, e aí quando eu clicar aqui, ó, tá vendo? Ele transformou aquele elemento ali numa linha. Eu posso até chegar aqui agora, ó, e tirar a minha subjacência, que a linha fica lá, tá vendo? Vai ficar espécie demais, né? Vou modificar aqui mais um pouco, tá? Por causa desse padrão de linha. Eita, poxa, não, edita. Bota aqui 4 para ver como fica. Aí, tá vendo? Ficou legalzinho. É isso aí. E observa, turma, assim, se você fizer alguma alteração lá no pavimento superior, na laje, se crescer ela, se fizer alguma coisa, ela já, né, altera aqui também. Porque, na verdade, essa linha não é uma linha que foi construída, ela foi uma linha referenciada. Deixa eu ver o chat aqui. Beleza, Jefferson e João estão ok, tranquilo. É isso aí, tá? Então, ficou faltando para a gente aqui, ó, que foi configurações de linhas, padrão de linha e pronto. E aí, turma, é, é isso aí. Eu não vou passar mais conteúdo para hoje, não, né? Acho que eu foi mais ou menos quase, não deu nem uma hora de aula, quase uma hora de aula, mas geralmente é isso mesmo, porque eu separo o conteúdo para uma hora, mas quando a gente tem uma turma grande, esse conteúdo demora de ser passado, porque tem as dúvidas, tem tal, né? Mas o que eu separei para hoje, que eu já tinha anotado aqui na minha meu plano de aula, já foi tudo, tá? Então é isso aí. Vou salvar aqui agora como o outro checkpoint e, e jogue duro, tá? Então a gente segue aí e se encontra na próxima terça-feira, já caminhando aí para poder organizar nosso projeto, para pôr em prancha, né? Terminar nosso curso, pegar o certificado, passou a régua e já foi. Então fique com Deus, tenha uma ótima noite aí, tá? Até pressa. Jefferson, pode dizer a dúvida, Jefferson, não tem problema não. Ô, Renato, Oi, na visão em 3D, sim. teria uma forma de eu colocar, tipo, como a parede não. Porque tem esses métodos aqui realista, tudo, mas eu queria um tipo como se fosse vidro. Porque se quando for fazer, tipo assim, bem à frente, alguma coisa, for fazer tubulação, e eu quiser só ver a tubulação, entendeu?
Aí eu queria que as Tem. paredes fossem de vidro. E eu olhei Você, aqui e pesquisei. ó, Ah, você vai fazer o seguinte. Você pode criar uma. Vou duplicar essa vista 3D aqui, ó. Cliquei nela, vou botar duplicar com a vista. Pronto, tá? E aí eu vou renomear ela aqui e botar 3D parede vidro. Bom, aí aqui, o que é que você pode fazer? Você vai aplicar uma sobreposição, né? Que fica lá na aba vista. Ó, tem um botãozinho aqui chamado visibilidade de gráficos, tá vendo? Você vai clicar nele. E aí você vai procurar aqui onde está a categoria parede, tá vendo? E aí você pode eh, aplicar, né, uma sobreposição, certo, para essa parede. Você pode aplicar, por exemplo, uma transparência para ela. Ó. Vou botar aqui, por exemplo, para ficar 50%, certo? Vou botar aqui, ó, 70%. Essa é uma coisa, tá? Aí, ó. Aí suas paredes ficaram transparentes, certo? Tá quase desse jeito aí. Agora, se você quiser aplicar um material apropriado, né? Deixa eu ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Hum. Aí, você, você, cara, assim, ele não vai ter como você aplicar, não tem como você aplicar dois materiais a um mesmo elemento, sabe? Então, assim, essa parede, ela já tem um material, né? Não tem como eu aplicar um outro material em outra vista. Ou você aplicar ela toda de, de vidro para o projeto todo, né? Aí é só você mudar o material. Ou então você pega uma vista, que foi o caso que eu fiz essa aqui, ó, porque se você observar no caso, estão as minhas duas vistas 3D estão aqui, né? Mas uma tá, uma minha parede transparente e a outra tá normal, certo? Porque o que eu fiz, na verdade, foi aplicar uma sobreposição nessa vista. Então, nessa vista 3D parede de vidro, todo elemento que for da categoria parede, ela vai ficar transparente. Ou eu posso aplicar uma rachura, eu posso aplicar qualquer outra situação, tá? Agora, se você quiser no modo realista mesmo, ele não vai aplicar essa sobreposição, porque o realista ele traz a textura, né, o mapa de textura que foi configurado lá no gerenciador de materiais, ó, tá vendo? Aí, até que assim, né? Ele ficou transparente, mas não ficou de vidro. É mais ou menos isso que você queria? Pronto. Ó, para melhorar aqui, você pode clicar aqui nesse botãozinho ainda, né? E tirar aqui para ele e tirar essa parte de arestas, ó. Aí ele não mostra as arestas, ainda fica assim mais top ainda, tá vendo? Ainda a gente só aplicou uma transparência, né? Não precisei aplicar de fato ali o material de vidro. E aqui fica show de bola. Aí é isso aí. Então, beleza. Valeu, Jefferson. Espero que tenha ajudado aí, tirado a dúvida. E aí, a gente vai seguindo aí, viu, turma? Então fique com Deus, ótima noite para vocês e sua família e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Daqui a pouquinho ela tá lá online e esse material também lá no Google Classroom. Boa noite.